Boa noite. Toda quarta-feira, a esta hora, entramos em sua casa para trazer análise neste programa, opinião no feminino dos principais acontecimentos. E tenho aqui no estúdio a senhora Anarita Sitole, a senhora Artemisia Franco e Fátima Mimbiri, que fazem parte do painel que hoje se junta aqui para, portanto, analisar os principais acontecimentos. E o grande acontecimento, de facto, que marca a atualidade é o encerramento do nosso banco, uma decisão do Banco Central tomada na última semana e que também decidiu, portanto, através do Fundo de Garantia, disponibilizar 20 mil meticais a cada depositante, no máximo de até 20 mil meticais, segundo está prescrito no Diploma Ministerial número 61/2016, de 21 de setembro. Portanto, este é o assunto que está a dominar as manchetes, mas também as conversas de todo lado, porque é uma questão que preocupa a todos os moçambicanos, a estabilidade do sistema financeiro moçambicano. Começo com a senhora Anarita, e como é que olha para mais um banco a ter dificuldades? Boa noite, senhores telespectadores, boa noite, colegas. É sempre um prazer estarmos juntas, particularmente ultimamente que mudamos muito de painel e queremos saudar o público por estar a acompanhar os nossos debates. É uma notícia que nos entristece, não restam dúvidas, porque no meio disto tudo os pequenos depositantes, chamam-se singulares, que na prática ficam afetados. Eu não falaria muito de grandes empresas, porque essas, parecendo que não deveriam ter outros canais de gestão diária da sua situação para com o banco. Agora, os pequenos depositantes me preocupa, porque são poupanças e cada vez que ficam mais perto de um determinado banco, como neste caso, apanham uma solução para resolver os seus problemas de uma forma mais direta. Estou preocupada por causa disso. Agora, Manjate, nós discutimos já há tempos a situação do Mozabank. Isso tudo em função da conferência de imprensa que o Banco de Moçambique deu ao Banco Central. E as razões na altura, quando nós discutimos, uma das principais justificações que eu achei que vale a pena reter era de que tomaram aquelas medidas primeiro para defender os depositantes. Portanto, eu achei que valeu a pena, porque nós temos direitos constitucionais que devem ser salvaguardados, não é? E este é um dos direitos que eu acho que não vamos só falar de deveres, mas também dos nossos direitos como cidadãos. Agora, esta preocupação do nosso banco, que surge-nos com mais uma intervenção do Banco Central e desta vez é a mais drástica, a medida drástica, é encerrar e com possível dissolução ou liquidação, como se diz em linguagem própria. E como uma medida cautelar, só aparece a possível indemnização aos depositantes singulares, não é? Com um valor já determinado de 20 mil. O meu problema não é esse valor, porque essa é uma questão de lei. A Assembleia da República aprovou este assunto. Muitas vezes, quando o governo nos traz problemas, debatemos, aprovamos e às vezes não percebemos o efeito que isso possa causar. Porque se não vejamos, os 20 mil são aquilo que o Tesouro pode ressarcir ao depositante. Portanto, é dinheiro de todos nós contribuintes que vai ressarcir um singular. Isto tudo por causa de cobrir minimamente aquilo que são os direitos dele. Portanto, eu acho que o problema aqui, para mim, pessoalmente, não é a medida do Banco Central. Porque a medida do Banco Central é reguladora, não dita leis. O governo é que diz, por isso é que há o decreto. Portanto, são questões que me apoquentam, porque temos que começar a pensar que, de hora em diante, o cidadão vai estar cada vez muito mais distante dos bancos, porque outros bancos que se seguem
em situações também críticas, vamos acabar tendo só aqueles bancos que exigem grandes garantias para que eu possa ter uma conta e possa beneficiar de qualquer tipo de crédito. Mas pronto, eu acho que é mais uma medida e está em causa os direitos dos cidadãos, neste caso, e também atentei-me a pensar, se calhar será aquele ditado popular de para o mesmo assunto duas medidas diferentes, que é o MOSA e agora o nosso. Será? Ainda estou a tentar entender melhor, mas acabo percebendo que é questão de lei, essa garantia foi aprovada por lei e a intenção é defender ou ressarcir minimamente o Mas a forma como se comunica estas situações, como é que olha? Porque o banco aparece a comunicar decisões, mas as pessoas estão apanhadas de surpresas e não houve antes uma comunicação da situação do nosso sistema financeiro, que as pessoas poderiam indo se preparar psicologicamente de que pode vir aí medidas muito drásticas. Porque desde sempre a mensagem que sempre houve no nosso mercado, sempre houve, é que o nosso sistema financeiro é sólido e está estável. E de um momento para o outro só aparecerem informações dessa natureza. Mas repare, Manjate, que nós estamos neste momento a gerir crise financeira. Nós não estamos numa situação normal em que os cidadãos não estejam atentos à situação do país, para onde vamos. E também, coincidentemente ou não, uma missão do Fundo Monetário estava cá, ou está, não sei se já foi, porque nós dependemos do que os mídias nos dizem, ou então o porta-voz do Conselho de Ministros nas terças-feiras. Então, neste momento, eu torno a repetir que eu não sou economista, mas todo cuidado é pouco para mostrar que o país está preocupado com a situação de gerir esta crise e que a penalização não pode vir a triplicar, porque já duplicou, agora a triplicar a situação em que nós todos nos encontramos. Por causa do problema de uns, todo o país vai pagar, se mexer no tesouro. Hoje, se mexe no tesouro, todos nós sofremos e já estamos a sofrer. O impacto está ali. Agora, não deviam comunicar semanalmente, como, eu não sei, eu acho que instituições deste género têm canais próprios, há porta-vozes em todo o setor da administração, hoje, privada ou pública, devia haver porta-vozes, não é? Há setores de imprensa para ajudarem o cidadão a entender as coisas e participar mais ativamente naquilo que é o estágio geral do país. Porque surpresas deste género também eu pergunto se há um controle mesmo. Depois, esses grandes depositantes também. Mas não tem gestores, não tem ninguém que lhes alerta que, olha, a situação está complicada, porque o ponto que se encontra, a falta de liquidez, um dos critérios que se levanta ali, o crédito mal parado, outro dos critérios que se levanta na conferência de imprensa do Dr. Bila. Quer dizer, estas grandes empresas que dizem que tinham lá milhões depositados, não se aperceberam que a sua conta poderia encarar um perigo. Aqui é mútuo. Eu sinceramente, eu não quero dizer que o Banco Central tem razão ou não, mas há qualquer coisa que falhou. E a partir disto nós começamos todos a ficar preocupados. Quer dizer, eu só ponho dinheiro na conta e não tenho atenção, não controlo os meus movimentos, não sei dos meus saldos. Fico um ano sem mexer o meu dinheiro. Porque o que estou a ver aí nas sociais é cidadãos que têm mais de 40 milhões. Estão preocupados como é que vão ter o seu dinheiro, porque o Estado está a falar de 20 mil, para um cidadão singular. Eu já não falo de empresas. Então, Manjate. Sim, senhora Artemisa, como é que está a encarar esta situação? Muito boa noite. Gostaria de cumprimentar os telespectadores
Pronto, também encaro da mesma maneira que de facto é uma preocupação muito grande, mas também o que eu acho é que o próprio Banco de Moçambique não está, quer dizer, eu nunca me apercebi, nunca nos fez perceber que desses perigos, para as pessoas também poderem ir tomando. É verdade que se calhar não é função do Banco de Moçambique fazer isso, mas neste momento podiam, quando aconteceu no Moza Banco, podiam ter dado um pouco mais de substância, mais informação, para as pessoas também poderem, a partir daí, começarem a perceber como os sistemas bancários funcionam. Eu não sei como é que funciona, mas foi uma coisa que foi falada, apareceu o governador do banco, muito lacônico, e não houve, de facto, como estava a dizer a minha colega, um porta-voz que pudesse dar uma conferência de imprensa a explicar que, olha, é isto, aconteceu isto. Nós até agora não sabemos, de facto, o que é que aconteceu com o Moza Banco, se houve desvios de fundo, se houve desvios de não sei o que, não sabemos, porque a informação não foi muito bem precisa, foi muito lacônica, muito sucinta. Agora acontece também a mesma coisa com o nosso banco, e estamos assim também perplexos, e mais perplexos ainda porque estão a dizer aos depositantes que, olha, nós vamos dar 20 mil meticais. 20 mil meticais, quais são as garantias? Tentaram me explicar que porque que existe o Reserve Bank, portanto o Banco Central, é exatamente para criar as tais reservas, as garantias dos cidadãos. Todos os bancos comerciais, em princípio, têm que ter uma percentagem de reserva. Então, onde é que estão essas reservas desses bancos? E se não estão, então significa que o Banco Central se distraiu, porque não foi chamando a atenção à gerência, se foi, não nos informou, porque era preciso que tivessem chamado a atenção portanto, aos gestores desses bancos, e também obrigar os gestores dos bancos a também irem sensibilizando os seus depositantes, os seus clientes, para os seus clientes também poderem ir tomando medidas. Eu ouvi uma história de um agricultor que pôs todo o dinheiro dele ali, e ele até está um agricultor próspero, que pronto, já está num outro patamar, conseguiu fazer algumas poupanças, comprou maquinaria, tudo assim, à custa mesmo do suor dele, e agora está muito atônito porque nem sequer está alguém para lhe informar, para lhe orientar, ele está todo desorientado. Então, este também é outro assunto, é que não estão. As pessoas que têm as contas no nosso banco, não está um balcão ali de atendimento para dar informação aos cidadãos, para calentar os corações das pessoas e para dar segurança, para dar garantia. Que, olha, não, nós estamos a tratar, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Só disseram nos mídias, quando vão ao banco, o banco está fechado. Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Não se faz isso. O banco tinha que criar um balcão ali de atendimento, em que as pessoas fossem atendidas, fossem informadas. O Banco Central, que é o banco responsável pelos bancos comerciais, deve vir para a rua para dizer alguma coisa aos cidadãos, o que é que o banco está a fazer, quais são as medidas que está a tomar e quais são as medidas preventivas que estão a tomar para que, se houver mais questões, mais situações de futuros bancos. Eu vi uma lista de bancos ali que parece que também estão na corda bamba, e se houver alguma situação, para os cidadãos também começarem a ir se prevenindo. O banco é aquele sítio onde nós fazemos as nossas economias, onde nós guardamos o nosso dinheiro, para não guardarmos debaixo do colchão, porque se guardarmos debaixo do colchão, ele vai perecer. Então, se o banco não é a segurança, então como é que é? Eu acho que é preciso que haja um pouco mais de explicação, de substância. O Banco Central tem que sair para a rua dizer alguma coisa. Eu acho também que o novo governador, eu não conheço, não quero tirar o mérito, mas penso que ele também está a ficar muito nos números. Parece que está a olhar para tudo em questão de números, e penso que ele também tem que ir sendo sensibilizado. Eu vi aquela conferência de imprensa muito lacônica, que ele disse, olha, eu não estou para gerir câmbios, como quem diz, eu estou aqui para ver números, se os números não acertam, eu só acerto números. Mas é verdade que sim, eu até acho que é muito profissional, é uma coisa de mérito ver números, mas os números significam pessoas, significam vidas, significa
toda uma dinastia de pessoas. Então é preciso ver os números, também ver o que é que os números representam para Moçambique. E também ele também acho que é muito tecnocrata, muito profissional, o que é muito bom. Eu não estou a tirar mérito, mas estou a dizer, olha, preciso também ir vendo também um pouco este lado humano das pessoas. Então, eu penso que é preciso que o banco, de facto, o Banco Central, eu continuo a chamar a atenção ao Banco Central, que o Banco Central é que tem a maior responsabilidade. E se não prestou atenção, então tem que vir para a rua também ressarcir os cidadãos. Como é que vão ficar os cidadãos? Eu não estou a ver que estão a dizer que, olha, eu lembro-me que houve um assunto idêntico na Grécia, em que os cidadãos, houve aquela crise que houve na Grécia, os cidadãos faziam filas enormes a retirar o seu dinheiro no coisa. Mas houve um alerta, houve todo um alerta, os mídias internacionais falavam da crise dos bancos, as pessoas foram tirando o dinheiro. Então tinha que ter havido este alerta, porque de certeza que eles têm aquela gestão central e têm tanto que quando hoje queres comprar divisas, eles dizem logo. Temos o mínimo, porque temos o controle do Banco Central. Outro dia estava a perguntar à minha gestora, mas o Banco Central, escolhe, se a gente der alguma coisa, eles vão logo nos cair em cima. Então significa que o Banco Central tem um certo controle pelos bancos comerciais. Então tem que ter um controle de toda a linha, não é só ter controle de não dar divisas ou não dar não sei o quê. Fátima, junta-se ao debate. Como é que olha para esta medida? Veio em boa altura? Como é que encara toda a preocupação que está a gerar no mercado? Muito boa noite, agradecer ao convite mais uma vez e saudar as minhas parceiras de painel e aos telespectadores por esta oportunidade de estarmos a discutir um assunto bastante atual e sensível. As pessoas estão a reagir da forma mais natural de se esperar que as pessoas reajam. Ora, trabalhei vários anos fazendo as minhas poupanças, aliás, o discurso político e toda a literatura econômica encoraja a poupanças. E as poupanças, obviamente, são feitas de várias formas, através de investimentos, através de dinheiro no banco, etc, etc. E, no nosso caso, uma das formas mais fáceis é colocar dinheiro no banco. Então, fui poupando o meu dinheiro e, de repente, acontece que o banco entra em crise, obviamente, porque certamente nem tenho muita informação sobre o que acontece no banco. Estamos num país com bastantes assimetrias de informação, em que os bancos não comunicam, não dialogam como deve ser com os seus clientes e, obviamente, nós também, como clientes, não temos a cultura... primeiro, não temos a cultura financeira, né, de poupança em si, depois de querer entender os processos, não é algo que nos preocupa. Está tudo bem, está tudo controlado, vamos vivendo. E de repente o banco entra em colapso e tudo que eu poupei esvai-se. E só tenho direito a 20 mil. Imagine que eu tenha recebido uma indenização, como é o caso que foi mencionado numa das reportagens do jornal O País, de uma cidadã que teve uma indenização de 159 mil meticais e fez um levantamento de 4 mil, ficou com 155 mil. E esses 55 mil, de um dia para o outro, tornaram-se 20 mil apenas. Então, é óbvio que as pessoas estejam a reagir dessa forma. É de esperar que isso aconteça. As pessoas, quando olham para um banco e depois para todos os sinais que nós, como Moçambique, viemos recebendo de que a nossa banca é robusta, Moçambique é uma economia, é um país onde os bancos são bastante lucrativos, etc, etc. E, de repente, o que acontece é que parece que não é bem assim. Estamos em crise, como foi dito, é verdade, mas quer parecer que estas crises ao nível do setor financeiro não são de hoje. Não é? São assuntos que nós não fomos acompanhando como deve ser, não fomos nos dando conta. E o que eu entendo de tudo isto? Segundo o comunicado do Banco Central, houve uma série, a interpretação que eu faço é que houve uma série de erros procedimentais. Houve falhas de todos os lados, dos depositantes, do Banco Central, sobretudo do Banco Central, que é, digamos, o fiscalizador, o regulador do setor, e do próprio banco. Ora, os bancos existem aquilo que são os procedimentos, têm que fazer
tem que capitalizar o banco. Os dados que nos aparecem é de que o banco, quando surge, tinha que colocar 30 milhões de dólares. O que acontece é que só em 2014 foram colocados 12 milhões e no ano passado, 2015, só foi 1 milhão de dólares contra os 8 que estavam previstos. Façamos as contas, estamos a dizer que um banco que devia ter 30 milhões de dólares só teve 13 milhões de dólares. Desculpem, meus senhores, é impossível. É impossível. Resultado qual é? É que as pessoas foram entrando em um novo banco, as pessoas sempre acreditam que um novo banco é uma coisa boa. E depois, quando é um banco que tem como um dos seus maiores acionistas o nosso digamos, o detentor das nossas reformas, pensões, não é? E fica aquela esperança toda. Tem instituições públicas por detrás. Exatamente, estão ali, as pessoas ficam a acreditar que, bom, aqui a situação deve ser muito boa, vão colocar os dinheiro, afinal são eles que estão a sustentar uma instituição que não tem capitais próprios e não é viável a partida. Depois também está claro, da parte do Banco Central, que a empresa, o banco não canalizou aquilo que são que são os depósitos obrigatórios. Onde é que estava o Banco de Moçambique? Onde é que estava o Banco de Moçambique? Que não notou que a empresa estava aqui, que o banco estava em falta. Então, me parece aqui que houve durante muito tempo, e nós notamos pela intervenção do Banco Central ao longo dos anos, que era um Banco Central muito complacente, muito administrativo, muito amiguinho, vamos ser honestos, muito amiguinho do setor financeiro, até porque se nós formos a ver aquilo que é a lógica de funcionamento do setor financeiro em Moçambique, nós estamos a falar, eu chamaria até de um cartel do setor financeiro. Houve várias vezes que o Banco de Moçambique emitiu avisos e os bancos comerciais simplesmente mandaram passar ao Banco Central. E agora a consequência é termos um tecnocrata, como foi dito, é bom, vamos sofrer as consequências disso, mas nós precisamos de deixar este país andar normal. O problema é que todos os erros que fomos cometendo ao longo dos tempos vão hoje resvalar nas consequências para as pessoas inocentes que não têm nada a ver com as questões que foram sendo anuídas ao longo destes anos. Portanto, o Banco Central, durante muito tempo, não cumpria o seu papel. Nesta altura, que seja o cidadão, o depositante, aquela pessoa que confiou ao Banco Central as suas, aliás, a esse banco, seja este a assumir o ônus destas... Claramente que não, não é justo que seja o cidadão. Aliás, eu acho que em todo o debate que há sobre isso, e mesmo na própria intervenção do Banco Central, é onde é que fica a responsabilidade do gestor do banco, onde é que fica a responsabilidade dos acionistas dos bancos. Porque eu penso que se tem que chamar a responsabilidade destas pessoas, e a responsabilidade delas não pode ser apenas de ir confiscar os bens, não é? Para poder juntar todo aquele capital que é necessário para restituir às pessoas, mas é preciso também que haja responsabilização criminal, se for o caso. E isso implica investigação. E Moçambique, infelizmente, em termos de seguir procedimentos, nos tem mostrado um pouco a desejar em relação a isso. Mas há alguns exemplos. Os Estados Unidos são uma referência. É um país que várias vezes tem muitas experiências de bancos que colapsam. Agora está com o Wells Fargo. Exatamente, tem várias experiências de vários países, de vários bancos que colapsam, e eles têm lá uma instituição que se chama Federal Deposit Insurance. Essa entidade é a tal que gera, portanto, o fundo, os depositantes, e ressarce os depositantes em caso do banco colapsar. E o que aconteceu é que esta entidade decidiu, não sei como é que ficou no final do dia, mas estava a ponderar a possibilidade de entrar com um processo crime contra os bancos, no sentido de aferir até que ponto é que o colapso dos bancos é criminoso ou não. Porque eu penso que não faz sentido que nós estamos a entrar para um ciclo em que os bancos estão em constante incumprimento, a viverem às custas dos depósitos do cidadão, que é o esforço do cidadão, e eles não cumprem com a sua responsabilidade, que é meter dinheiro. Quem entra no negócio assume que tem capacidade para fazer o negócio. Não podemos continuar a ter empresários de malas James Bond apenas, a fingir, a enganar-nos, a viver às nossas custas. Então eu acho que, a seguir a este processo, que infelizmente os nossos concidadãos vão ser afetados, eu penso que é importante que haja responsabilização criminal
criminal, até se for necessário, que é para desencorajar este tipo de práticas. Porque uma das coisas, quando nós olhamos para o crédito mal parado, que eu penso que também tem que se aprofundar, é preciso olhar que tipo de pessoas beneficiaram desses créditos. Como é que esse crédito foi beneficiado? Foi mesmo seguindo rigorosamente aquilo que são as regras. Eu já disse num dos programas, eu não sou elegível por causa do princípio de 1/3 de salário para ter um crédito, pelo menos para o investimento que eu quero fazer. E o ponto é, essas pessoas que foram buscar esse dinheiro todo estão a cumprir com as suas obrigações. Por que não estão a cumprir com as suas obrigações? Por que não se executam estas pessoas e ressarcir o dinheiro ao banco e garantir que o banco continue a funcionar? Porque é injusto no final do dia. A doutora Ana Rita Stoll disse uma coisa bastante importante que eu acho que deve nos preocupar. A questão do fundo de garantia dos 20 mil meticais. Eu entendo da explicação das pesquisas e conversas, explicações que eu tive, é que a estrutura de depósitos em Moçambique é 92% é composto por depósitos abaixo, até 20 mil meticais o máximo. E só 8% é que está acima dos 20 mil meticais. Provavelmente, há de ser essa lógica que terá ditado o Banco Central a optar por o Banco Central, o governo, digamos, a decidir em ressarcir até 20 mil meticais. Mas a questão que se levanta... Para proteger a maioria. Sim, para proteger a maioria, e essa maioria que é, digamos, bastante... que é, eu vou dizer, de baixa renda, mas não entendo baixa renda no sentido pejorativo, né? E, portanto, são aquelas que é a maioria. E é uma minoria que vai ficar prejudicada. Mas é preciso também olhar que nessa minoria dos 8% há casos isolados, como é o caso da senhora dos 159 mil meticais, que é uma indenização que ela teve e ela vai perder, se calhar, a indenização de vários anos de trabalho. E isso acontece com muitas outras pessoas. Então, eu acho que aqui há um trabalho muito aturado que deve ser feito ao nível do Banco Central, ao nível das instituições do governo, do Estado. O próprio Parlamento tem que acompanhar esta situação. O próprio o fundo de garantia de depósitos também tem que olhar minuciosamente, porque quando o banco for liquidado, o valor da liquidação vai ter que ser usado para continuar a ressarcir as pessoas. Então, a prioridade deve ser certamente olhando para estes aspectos, já que o pressuposto que o Banco Central tem em relação à garantia, ou que se tem em relação às garantias ou à cobertura das garantias, é o mesmo pressuposto ao nível internacional. É de que as entidades corporativas não têm direito a ressarcimento, os contabilistas, etc., as pessoas que teoricamente ou na prática estão em condições ou detêm informação bastante para optar se fazem investimento, ou depositam, ou decidem, ou optam por este ou aquele banco. Mas eu não acho justa pelo fato de que Moçambique não é um país normal. Estamos a falar das simetrias de informação. Até que ponto é que o Banco de Moçambique garante que as pessoas são devidamente informadas pelos bancos? Até que ponto é que na página web dos bancos nós temos informação fidedigna? Eu vou lhe dar um exemplo tão simples. Tu vais à página web de um banco para procurar saber qual é a taxa de câmbio, ok? Porque queres comprar randes ou dólares, ok? E tu vais ver lá uma tabela bastante desatualizada. Então, o que dizer em relação a estas coisas de rácios de solvabilidade, rácios de crédito mal parado, etc. Tudo isso são elementos que pessoas que entendem de contabilidade vão ler. Mas uma Fátima Mimbir, desculpa-me, eu não tenho como aferir estas coisas e acho que é um assunto bastante relevante. Um breve intervalo e voltamos dentro de instantes para dar continuidade ao debate aqui, olhando um pouco mais sobre este tema. Até já. Nós temos que pensar, pensa, nosso país. O debate da nação desta semana veio abordar saídas para a crise no país. Esta crise, apesar de ter raízes muito mais profundas na estrutura sociopolítica e econômica do país, precisa de medidas de dois tipos. Não é possível
nas condições de hoje, uma empresa endividar-se para efeitos de produção. Eu estou perfeitamente convencida que se não tivéssemos saído dos trilhos no plano político, possivelmente não teríamos saído dos trilhos também no plano econômico. A crise nasceu aqui em Moçambique, então nós próprios temos a capacidade para resolver essa crise. Temos que assumir, temos que subsidiar, temos que fazer qualquer coisa para podermos ultrapassar o problema da crise. A não perder, quinta-feira às 23 horas na ICTV Notícias. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é. Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento. Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo. Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Voltamos então para a segunda parte e última deste programa e volto mesmo a Rita Sitola, olhando mesmo para esta questão. Primeiro, a falta de informação. Nós não temos informação. Se agora o cidadão quer saber qual é o banco em que ele pode apostar nele, olhando para a situação atual, não encontra nenhuma informação disponível. A informação que há é apenas referente até 31 de dezembro de 2015 e dos anos anteriores. Mas atual, não temos nenhuma informação. E olhando também que não houve uma informação antes que, dando conta da situação, da real condição da situação financeira dos bancos moçambicanos, que pudesse dar alguma luz aos cidadãos. Portanto, todos nós fomos apanhados de surpresa de que as coisas, de fato, na nossa banca não estão boas. É justo que estas pessoas sejam ressarcidas só com 20 mil meticais? Bem, eu não quero entrar mais na questão da justiça. Está claro aqui que tudo isto está a acontecer por vários problemas, entre um dos principais problemas é uma comunicação deficiente entre o público em termos da economia, do setor financeiro. Nós estamos muito mal, infelizmente. E já foi dito, a Fátima já disse, não era preciso chegarmos a este nível, porque nós temos o direito de saber o que é que se passa primeiro com a nossa vida, porque somos contribuintes. Nós temos direito a saber, isso é um direito constitucional, não restam dúvidas. E dois, por ser parlamentar, eu acabei procurando a lei em que nós aprovamos essa questão de garantias. Nós temos uma lei no nosso país que faz isso, que faz com que, no caso deste tipo de anomalias com determinada entidade bancária, há necessidade de se proteger a maioria dos depositantes. E ela disse muito bem, chegou-se à conclusão que acima de 75% dos depositantes no nosso país não cobrem, não estão acima dos 20 mil. E foi por aí que nós
os que legislamos, aprovamos essa lei, que o Estado, o Tesouro, quer dizer, todos nós vamos assumir uma responsabilidade que foi criada por uma gestão danosa de uma entidade privada, que o nosso banco é uma entidade privada. Aqui o que está-se a fazer como Estado é que toda a gente fique clara que é o pouco que o Estado pode tirar para ressarcir o depositante singular, tanto em termos de direito dele. Mas está aí um caso que a Fátima deu desta concidadã nossa, que depositou 159. Portanto, não é tanto como os outros, mas são 159 mil. Já semana é muito. Anterior, quer dizer, nas dias antes. Esse é um problema. Outro, eu começo a sentir que, efetivamente, no nosso país, temos que começar a encarar os destinos, os nossos próprios destinos. Não é neste momento que estamos sob pressão das instituições financeiras internacionais para ver se nós saímos dos problemas que estamos a enfrentar, problemas que são globais, mas que têm características próprias, porque além dos problemas da crise financeira global, temos outras adversidades que se juntam a isso e faz com que estejamos todos mergulhados nesta situação difícil, que exige de nós muita coragem, muita ponderação, muita paciência, mas cada vez que apanhamos uma pancada dessa, cada vez que acordamos, só falta dizer, o que é que vai acontecer esta semana? O que é que vai acontecer? Ficamos todos numa situação de desespero que não é justo. Não é justo para o nosso país, nem tampouco para o empregado, o trabalhador, não é? Quer seja ele do setor público, quer seja ele do privado, do informal, que são a maior parte desses depositantes dos tais 80% que conseguem depositar até 20 mil. Portanto, é preocupante. É preocupante. E por que subestimam o público? É por isso que eu estou a dizer, não há até uma empresa pequenina hoje tem relações públicas. Uma empresa pequenina precisa de marketing, precisa de relações públicas, precisa de dizer o que ela é. Tu abres a televisão, hoje tu vês marketing de várias horas, até para matrículas nas escolas, hoje já há marketing nas escolas privadas, não é? Qual é o problema de nós sermos informados que isto funciona assim? Acho que há um programa agora de educação financeira. Tarde, mas ok. Mas será que toda a gente acompanha? Os jornais, o Jornal Notícia hoje tem, não sei se já notaram, a página, até Notícia, tem da página 1 a 3. O resto é publicidade. É publicidade. Não temos ainda hábito, se calhar não temos, porque ali há relatório de contas de várias empresas, há muita coisa que a gente começa a perceber. Porque eu li que o Banco Terra é um dos bancos que está com situação sólida. Eu costumo acompanhar um pouco ali naquelas curiosamente não me preocupo muito com BIM, com BCI, desculpa, como vocês dizem, publicidade. Mas estes bancos pequenos começo já a me preocupar por causa do jornal, aquele calhamaço todo, depois costumo ver ali relatório anual, então vejo que há estes bancos pequeninos que até estão bem. Agora, por que é que nós não adotamos um sistema, na sua extensão e profundidade de Moçambique, de chamar a atenção às pessoas que, olha, o facto de nós depositar, nós guardarmos o dinheiro naquela instituição honesta, nós temos também que ser informados em que situação está o nosso dinheiro. Mas também tendo em conta que o que está estipulado pela lei é que o mínimo é de 8%. Quer dizer, quando o banco estiver a 8% do seu rácio de solvabilidade, já é um alerta. Quer dizer, já estamos numa situação complicada. Mas quer o Mozabanco, quer o nosso banco, já estava muito abaixo disso. Portanto, onde é que estava o Banco Central? Nós estamos aqui a dizer por que não usam os canais que tem para falar ao público. Eu não posso não ser cliente do Mozabanco, mas ao saber que há um problema com o Mozabanco, vou preocupar-me com o meu banco. Vou me preocupar com o meu banco pode ser outro. Mas por causa daquela chamada de atenção, eu fico atenta.
Está a acontecer isto com o Mozambique. Agora, na conferência de imprensa sobre o Mozambique, é onde nós começamos a perceber que, afinal, para chegar aos tais níveis de solvabilidade, foi um processo. Foram se chamando a atenção, está a acontecer isto, está a entrar por vermelho, está a acontecer aquilo, mas nós, como público, ninguém nos chamou a atenção, ninguém nos disse e caímos de costas. Esta é a parte que nós todos, eu concordo, que nós devemos exigir. É um direito que nós temos de ser informados. Não é só analisar o desempenho de partidos políticos, porque dessa agora também o público anda atrás de coisinhas que, no final do dia, criam problemas de instabilidade. Ninguém fica atento a toda hora à procura o que é que fazem os partidos, o que é que fazem os partidos, o que é que fazem os deputados, o que é que não fazem, as ONGs. Estão aqui problemas gravíssimos que temos e ninguém deu atenção. E hoje estamos aqui todos a cair de costas. E nós temos que aprender a exercer a cidadania na sua amplitude. Também gostava de trazer um outro aspecto, mas também, se quiser, pode também comentar essas questões que ele a levantar, que é o fato de o nosso banco, por exemplo, ser composto por ter sido criado a partir de fundos públicos. Portanto, a partir de dinheiro do INSS, que é nosso dinheiro, a partir do dinheiro da eletricidade de Moçambique. E, portanto, é um dinheiro que praticamente está perdido, quer dizer, que é o dinheiro dos contribuintes. Como é que, olha, que para além desse dinheiro tem este dinheiro dos depositantes que praticamente voou. O que é que isto nos remete? Gostei dessa, boa. Mas também eu, por acaso, até estava a pensar aqui numa coisa, que o Mozambique, há pouco tempo, não sei há quanto tempo, mas acho que foi este ano ainda, era qualquer coisa, depois mudou de nome. Há pouco tempo mudou de nome, mudou toda a vestidura, toda coisa. E este banco também. Primeiro era o BMI, Banco Moçambicano de Investimento Mercantil. E já quando nasceu este banco, sempre foi um pouco coxo, acho, porque nunca foi um banco assim vistoso. E também depois mudou de nome. Não percebi, é uma coincidência, mas é uma coisa que me ressaltou agora a cabeça. Mas também eu estou admirada ao silêncio do Banco de Moçambique. Honestamente estou admirada porque a grande responsabilidade. Eu sei que o banco tem um departamento, não sei se chama departamento, que chama revisão bancária. Supervisão bancária, desculpa, supervisão bancária. Que é o setor onde supervisiona os bancos. Era suposto, e eles estão a supervisionar na medida em que há muitas coisas que os bancos comerciais estão a aplicar. Eu continuo a reiterar esta de não dar divisas. Limitar, mesmo que tenhas conta lá. Mesmo que tenhas conta lá. Eu tenho um cliente que quer comprar alumínio para pôr não sei aonde lá, não sei o que. Não está a conseguir. Porque ele tem dinheiro, mas o banco não está a dar dinheiro. Está-lhe a dar $500, diz que só lhe dá $500 por mês. Para ele conseguir juntar $500 até comprar o que ele quer comprar é uma jornada muito grande. Então, mas o que significa que o banco, de facto, está a cumprir, que os bancos comerciais cumprem com aquela medida. Então, o que é que aconteceu? O que é que está a acontecer com esta relação entre, quando já é para controlar aquilo que é o funcionamento, aquilo que é a efetividade do banco, o Banco Central já se encontra ausente. Alguma coisa não correu bem, alguma coisa não está bem. E depois também eu insisto... por conta deste aspecto, desta falta, se é que de facto podemos considerar isso, saem pessoas lesadas, que é o cidadão. Sim, exatamente. Sim. E qual é a responsabilidade aqui dessas entidades? Eu penso que a grande responsabilidade, para mim, continuo a achar que o Banco Central é o grande responsável. Porque o Banco Central, nenhum outro cidadão aqui em Moçambique pode saber o comportamento de um banco, senão um Banco Central. Acho que mesmo entre eles, os bancos, não sabem como é que qual é a saúde de um ou do outro. Eu percebi-me agora, acho que é um banco que não publicou o seu relatório e ameaçaram a ser penalizado por causa disso. Então, significa que os bancos não se controlam entre eles, mas o Banco Central controla todos os bancos. Então, eu continuo a reiterar que a responsabilidade máxima é do Banco Central. E onde é que estão as tais reservas?
Porque dizem que os bancos têm que ter reservas, que é a tal garantia dos clientes. Independentemente disso, dos 8% ou não sei o quê, tem que ter as reservas bancárias. O Banco Central, é por isso que é o Reserve Bank. É o banco de reserva, é aquele banco que segura o país. Quando há crise, quando há qualquer coisa, o Banco Central entra. Então, onde é que está o papel do Banco Central? E o Banco Central também tem que explicar se tem, de facto, se calhar nós estamos a interpretar mal, eu pessoalmente, tem que nos explicar se de facto tem alguma responsabilidade em relação a tal supervisão bancária. Significa o quê? Significa que o banco se responsabiliza ou não. Então, é preciso ir acalentando os cidadãos, porque é um desespero muito grande. Eu não estou a ver eu dei o exemplo do agricultor, que diz que ele pôs grande parte das poupanças dele, diz que tem 1 milhão, deram-lhe um empréstimo, na verdade, e ele depois conseguiu pagar um empréstimo e fez as suas poupanças. Agora é um grande agricultor, está próspero, e está agora desesperado porque dizem que ele já não tem dinheiro, de repente ele está na falência. Então, eu acho que o Banco Central não deve se manter silencioso. Não deve se manter silencioso, tem que criar um desk de esclarecimento. O nosso banco também tem que ter um balcão de atendimento, de esclarecimento. Não é chegar a fechar as portas, as pessoas estão atantanadas, não sabem onde ir, não sabem com quem falar e estão desesperadas. Então eu acho que o Banco Central tem que criar um balcão de atendimento, tem que vir ao público dizer alguma coisa, não tão lacônico como eles fizeram, porque já com o Moza Banco não houve nenhum esclarecimento. Nós não sabemos se o problema está com os gestores, se os gestores é que fizeram um desvio da aplicação, ou não sei quantos, ou se é uma questão de que iniciaram já com lacunas e não foram conseguindo superar. Que iniciaram com lacunas e não conseguiram superar, exatamente. Então, se eles iniciaram com lacunas e não conseguiram superar, o banco devia ter muito antes de andar a mudar os nomes, parece que tudo isso foram manobras dilatórias. Então, agora eles têm que, o Banco Central, que é responsável, que é o único agora que pode dizer alguma coisa, mas o banco já não existe, o nosso banco já não existe. Agora, se não existem todos esses, quem existe? Existe o Banco Central, que é o nosso rock, que é o nosso pilar. Então, o Banco Central, para mim, tem que dizer alguma coisa. E por favor, senhor governador, eu concordo que ele seja muito tecnocrata, tem um ar de muito profissional, mas eu continuo a dizer que ele tem que saber que tem que interpretar aqueles números e pô-los em pessoas. Mas não terá sido isto que nos levou a esta... Acredito, porque eu também estou a perceber sim. Esperar toda estou a perceber também que as regras sejam contravertidas. Mas eu também estou a perceber exatamente isso, que o anterior governador, ele sempre interpretava os números e olhando sempre para a vida das pessoas. Não é o papel do governador. Concordo, senhor, concordo. Ele até já disse, o novo governador já disse, o papel dele não é isso. Portanto, como quem diz, moçambicanos, não contem comigo. Não necessariamente. Não, desculpa, até vou retificar, não é exatamente, mas ele está a dizer que, porque ele disse que as pessoas que me conhecem, eu até vou dizer o que ele disse, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou profissional. Eu não venho aqui para gerir casas de câmbios, não venho aqui para gerir mercados. Então, esse recado ele já nos deu, como quem diz, eu sou profissional, eu sou um técnico e eu vou ver as coisas do coisa. E se calhar é por isso, exatamente, por isso que estes escândalos estão a surgir exatamente agora nesta nova gestão, porque ele já está a ver as coisas. Por um lado, porque por outro lado, o outro lado da moeda é que se de fato o seu Banco Central não interviesse, teria que se calhar seria pior. Aliás, teria que se calhar fazer o que já está fazendo o Moza Banco, que está a usar o dinheiro público para tentar pagar a dívida. Mas eu acho que eles foram segurando, mas eu penso que eles foram segurando. O anterior governador foi segurando exatamente a pensar nestas coisas todas que estamos aqui a discutir, o que é que vai ser das pessoas, o que é que vai ser disto, enquanto que o novo governador chegou, viu que havia normalia, viu os números, não, é preciso intervir. Eu concordo, mas eu estou a dizer que a partir de agora isso seja uma lição para nós. Concordo que ele agora está a varrer a casa, está a pôr a casa, está a endireitar a casa, está a pôr as coisas como elas devem ser profissionalmente. Sim, senhor, mas é preciso sempre pensar em nós, é preciso sempre pensar do ponto de vista, porque nós não temos culpa. É que até estão a penalizar o cidadão, parece que o cidadão é culpado de ter feito poupanças.
O cidadão é culpado de se calhar, no seu ponto, na sua colocação, é não só tomar essas medidas, mas também tomar as medidas que a Fátima esteve a dizer, que é que as pessoas responsáveis. Sim, responsabilizarem-se, exatamente. As pessoas, porque de fato não se pode deixar o sistema financeiro assim à deriva. À deriva, sim. Fátima, só para comentar esta questão do nosso banco, na verdade, não é público em si, mas é semi-público, diríamos isso. Porque temos lá o dinheiro do Estado, temos lá o nosso dinheiro. Temos dinheiro público que criou o nosso banco. E chegamos a este nível de situação quando temos lá um dinheiro. É bastante preocupante, não há dúvidas. Mas antes de ir para esse ponto, eu queria rebater um aspecto que foi mencionado aqui, em relação a por que os bancos cumprem quando se trata de limites de atribuição de moeda estrangeira. O ponto aqui, sejamos honestos e sinceros, aqueles não estão a cumprir porque o Banco de Moçambique disse cumpram. É porque não tem dólares. Não nos enganemos. No money. Não nos enganemos. Então, fica a ideia de que eles estão a cumprir, não estão a cumprir nada. Porque durante muito tempo não cumpriram muitas coisas que o Banco de Moçambique mandou. Eu vou dar um exemplo que, para mim, como cidadã, e na altura eu era jornalista e várias vezes nas conferências de imprensa do Banco de Moçambique, eu colocava de forma recorrente, houve o aviso sobre a não cobrança de comissões para consulta, para o primeiro levantamento e para as consultas de saldo no ecrã. E os bancos continuavam a sacar-nos. Continuavam durante muito tempo. Bastante tempo. Eu me lembro que eu escrevi, acho que umas 5, 6 vezes, que os bancos continuavam. Cada vez que eu ia ao banco e a primeira transação, eu tinha lá, era tributado. Exatamente. Então, para além do não cumprimento das taxas diretórias, não acompanhar a redução. Em 2011, 2010, 2011, houve redução de taxas diretórias de forma substancial. E o governador, o antigo do Banco Central, chegou a dizer: há condições para as taxas de juros baixarem para 11% em Moçambique. Os bancos disseram, não pensar. Nós não vivemos do dinheiro do Banco Central. Então, não nos vamos enganar a que esses senhores não estão a cumprir. Eu já disse, é um cartel. A banca moçambicana é um cartel. Ela funciona muito bem, digamos. É familiar. Ela está estruturada, muito bem coordenada. É um fato isso. Portanto, não nos enganemos em relação a isso. Agora, a minha questão em relação antes de ir ao INS, permita-me também mais um aspecto. A questão dos 20 mil meticais tem várias nuances. O ponto é que, enquanto compreendemos estes aspectos que foram mencionados da estrutura de depósitos, etc., é preciso olhar e pensar nas consequências disso. Os Estados Unidos, até a altura em que a Lehman Brothers tiveram um colapso, não tinham valor previsto não tinham um fundo de garantia. Muita gente perdeu dinheiro. Todo o dinheiro. Aqui os nossos irmãos sul-africanos não têm garantia, embora desde 2001 estejam a discutir sobre a criação de um fundo de garantia. No Brasil... Aliás, vemos em Portugal exatamente. As marchas lá dos clientes do BPM. Porque mesmo assim, no caso de Portugal agora são 100 mil euros o fundo de garantia, mas mesmo assim os clientes, é 100 mil euros para o caso de Portugal e outros países da Europa, mas mesmo assim os clientes, os depositantes com valores acima dos 100 mil, alguns estão a retirar o seu dinheiro, por exemplo, do Banco Novo, que é o antigo parceiro do Mozabanco. Portanto, as pessoas estão a retirar o seu dinheiro. Portanto, o ponto é que os 20 mil têm várias vertentes. É que podem, por um lado, criar falta de confiança, né? Eles retrair a confiança do cidadão em relação ao setor financeiro, porque o teu dinheiro não está assegurado. Sobretudo, estes 8%. Porque se nós formos a ver para a forma como a nossa banca funciona, tudo que nós entendemos é que o setor financeiro funciona mesmo, é financiado por estes 8%. Entretanto, estes 8% não têm nenhuma garantia, não têm nenhuma segurança. E isto pode, de certa forma, colapsar ou afetar aquilo que é o funcionamento ou financiamento até do próprio setor financeiro. Por outro lado, também boicota aquilo que é o plano do governo, o incentivo de poupanças. Para um país desenvolver é preciso caixa poupanças internas. Aliás, a própria expansão, exatamente, a expansão, da a bancarização, etc. Então, eu penso que a semelhança do que aconteceu com alguns países, o caso do Brasil tinha até
algum tempo atrás, o fundo era de 70 mil reais. Mas porque o nível de confiança com a banca reduziu, tiveram que aumentar, agora são 250 mil reais. Portanto, eu penso que, enquanto reconhecemos que em Moçambique temos uma estrutura de 20 mil, é preciso pensar naquilo que é a confiança do setor financeiro, etc., e repensar quais são os níveis em que nós podemos aumentar o fundo de garantia, de modo a que as pessoas não se sintam desencorajadas. Mas também é preciso ter prudências em relação a isso, porque a partir do momento em que o banco sabe que, bom, se acontecer alguma coisa, as pessoas já garantias, pode levar os bancos a aventurarem-se em investimentos que no final do dia podem resultar em colapso, como é o caso do banco. Esse nosso banco. Em relação ao INSS, eu penso que este assunto é um assunto muito sério, senhora deputada, por amor de Deus, nós esperamos que este assunto seja trazido em sede da Assembleia da República. Nós sabemos a vergonha que é o nosso Serviço de Segurança Social, nós sabemos, e o INSS tem estado a fazer investimentos furados, diga-se, investimentos furados. Eu me recordo que a Ministra do Trabalho esteve na Assembleia da República porque foi questionada sobre esta questão dos investimentos na altura, à volta do escândalo sobre uma empresa de aviação, etc, etc, e a Ministra trouxe dados sérios, que demonstram que o nosso INSS está a meter nosso dinheiro em lugares e não nos diz que está a meter. A minha questão é, eu desde 2004 estou a canalizar, quer dizer, comecei a trabalhar, estou a canalizar, nunca fui consultada, nunca fui perguntada, nunca fui dita sobre quais são os ganhos que eu tenho por meu dinheiro estar a ir para esses investimentos. Então, eu acho que isto é um assunto muito sério e acho que aqui o nosso INSS tem que parar de ser um saco azul, como se diz na gíria popular. É preciso que pare, não se pode pensar que o dinheiro das pessoas pode ser usado ao desbarato. Não pode. Eu acho que a Assembleia da República tem responsabilidades muito importantes, é o nosso representante, no sentido de apurar qual é o processo à volta dessas decisões de investimento que o INSS toma, quais são os ganhos, quais são os riscos e repensar, será que este modelo continua a ser um modelo que faz sentido para nós? Porque também pensar que são 20% que canalizamos, são suficientes para no futuro termos reformas como deve ser, não sei o quê, também é uma discussão, porque enquanto compreendo que há necessidade de multiplicar este dinheiro para que ele seja suficiente, por outro lado, nós estamos a tentar a multiplicação por vias que no final do dia nos estão a puxar para baixo. Então, eu acho que este é um assunto muito sério e é preciso ver dentro da governação, gestão, quem é que autoriza, com que premissas é que faz essa autorização, e eu acho que aqui há lugar a uma CPI, há lugar à responsabilização. Há pessoas que não gostam, sobretudo académicos, com a ideia de responsabilização, mas a responsabilização é importante, porque nós ficamos muito tempo sentados em cima dos assuntos. A culpa em Moçambique sempre morreu solteira. É preciso que agora nos responsabilizemos, temos que quebrar o ciclo, temos que quebrar este ciclo de impunidade. As pessoas têm que ser responsáveis pelos seus atos. E este caso concreto é um caso para estudar, para analisar e até para também retirar responsabilizações. Mesmo para terminar, estamos mesmo acima da hora. Será que, sei que a bancada da Renamo submeteu uma proposta para levar o governo a explicar isto na Assembleia. Será que vamos ter mesmo governo na Assembleia? A bancada da Renamo, num ponto prévio, solicitou um debate urgente. Isso, segundo o regimento, uma questão que vai à análise na comissão permanente, que é para deliberar. À partida, não notei haver alguém que estivesse contra a ideia de explicação com estes fundamentos todos que estamos aqui a falar. O facto de os principais, a estrutura acionista do novo banco contemplar o INSS, a EDM, portanto são empresas públicas, todos nós estamos preocupados, então a partida não vi qualquer tipo de problema, mas a Comissão Permanente vai agendar nos próximos dias, que é para deliberar como deve ser. Nem que tenha que fazer uma extraordinária, não? Nesse sentido, se chama informação, portanto não precisa de extraordinária. Nesse sentido, caso haja consenso,
não precisa. E, aliás, ainda estamos no meio da sessão e o governo ainda tem várias questões a levar ao Parlamento. Portanto, não notei problema. Vamos ao segundo tema, já estamos quase com 3 minutos, vou pedir 1 minuto para cada um para este tema. Também porque é um tema que temos estado a debater constantemente, que é a retoma do diálogo político. Retomou-se hoje, aliás, esta semana, mas mais uma vez hoje, os mediadores não se divulgou aquilo que foram os posicionamentos das delegações em relação às propostas que os mediadores deixaram na última ronda, e vão submeter uma outra proposta sobre a descentralização. Então, não se disse o que se disse, as duas partes, mas vão submeter mais uma proposta aos mediadores. O que é que se parece? Não resta dúvidas, Manjato, que este assunto é delicado e tudo que tenha que desembocar na Assembleia da República não se pode inventar. Tem processo próprio, tem procedimento. O mais importante para mim é que a comissão mista foi criada para preparar encontro entre o Presidente da República e o líder da RENAM. E com estes steps que estamos a notar, está cada vez mais distante este encontro. Isto é que me preocupa a mim. A Assembleia da República não pode tomar a dianteira e resolver este problema? Olhando para os pontos que estão a ser levantados, e tomar a dianteira a própria Assembleia da República a Assembleia da República é um órgão de soberania, o Presidente da República é um órgão de soberania completamente diferente, que não tem nada a ver um com o outro, mas sim complementam-se. O que está em causa para o povo moçambicano é o restabelecimento da paz, e essa paz, na ótica da RENAM, por ser o partido que está de costas voltadas com o Estado, exige que haja um tete-a-tete entre o Presidente da República e o líder da RENAM. Portanto, o resto são questões secundárias, mas para mim, essas questões secundárias vão complicar cada vez mais e o encontro fica cada vez mais distante. Porque eu penso que aqui a questão de base é a descentralização. E eu penso que a Assembleia da República tudo depois vai terminar lá. Nós já dissemos em vários debates que a descentralização é um aspecto da revisão constitucional. E a revisão constitucional está ali, aberta para qualquer bancada que tiver iniciativa para haver revisão da Constituição. Portanto, se fosse isso, se de facto o problema fosse esse, eu não estou a ver na Assembleia da República qualquer possibilidade de atrasar ou recusar, seja o que for. Sim. Rapidamente, já estamos fora da hora. Muito obrigada, mas acho que de facto os problemas centrais ainda não foram trazidos, na minha ótica, e parece que os desencontros estão cada vez mais... Porque parece que os mediadores propõem e parece que estão sem... Mas eu acho que a solução agora, uma das soluções, por acaso já há um movimento da sociedade que acha que é preciso, vamos enveredar por uma oração, vamos fazer oração, vamos nos juntar, vamos ver se nós podemos contribuir para mudar as mentalidades daqueles que estão neste momento a representar-nos, que, diga-se de passagem, estão-nos a representar muito mal. Porque não estão a pensar, não estão a chegar às festas, está tudo muito caro. Este ano, senhores políticos, não há de haver festa para o povo moçambicano. Então, por que não pensam em nós? Então, acho que precisamos de trazer a face de Deus aqui. É a única coisa que agora nos resta aqui em Moçambique, é orarmos, é vermos se pedimos a Deus para que abençoe este país, para que este país, de facto, possa continuar a prosperar como sempre esteve a prosperar, porque os políticos, esses nos esqueceram. Fátima? Bom, eu continuo, os avanços que estamos a registrar, eu penso que são alguns passos, mas eu acho que particularmente, ainda não estou muito clara, afinal de contas, onde é que nós queremos chegar. Estamos a organizar a reunião entre o líder da RENAM e o Presidente da República para falarem de quê?
para fazerem o quê? É para assinarem os acordos à volta de tudo que se consensualizou? O que é para acontecer? O que se consensualizou? Porque sim, o que se está a tentar consensualizar, pelo que eu estou a entender, porque se é só para reunirem e discutirem, nós vamos vos deixar governar e não vamos vos deixar não sei o quê, estamos a perder bastante tempo, eu já disse isso num dos programas. Portanto, continua a não ficar muito clara de esse encontro é para fazer o quê? Então, eu acho que imediatamente, eu como jovem moçambicana, e eu acho que há muitos outros jovens que se revêem em mim, que estamos a perder bastante tempo, nós queremos o calar das armas. Senhores, resolvam a situação. Nós queremos paz, queremos progresso para esta terra. Agora, o ponto essa proposta que foi apresentada pelos mediadores, que depois os grupos, as delegações comentaram e apresentaram as suas respostas, que tipo de resposta? É concordamos, não concordamos, ou qual é o passo a seguir? Depois disso, quando chegarem a acordo sobre isso e todo o resto, o que é que vai acontecer? O Presidente da República, o líder da RENAM sentam-se, assinam, é como se estivessem a dizer o acordo de paz está assinado. Então, eu penso que há coisas que têm que ficar muito claras, porque cada vez a gente fica confuso, na verdade. Eu, em particular, estou cada vez mais confusa, mas é preciso reconhecer que se já há uma proposta concreta e já há a resposta, até é bom que nos digam o que cada uma das partes diz ou pensa sobre isso. E depois, eu acho que há um outro passo a seguir, é que enquanto agora, já que este grupo está a lidar com a organização do encontro entre o Presidente e o líder da RENAM, é importante que, como eu já venho defendendo, e felizmente eu tenho estado a notar que há outras correntes ao nível da sociedade, que são intelectuais e outros que defendem também a mesma coisa, é que o debate sobre os aspectos a rever na Constituição da República tem que sair da bipolarização, tem que sair da partidarização e envolver a sociedade. Então aí, sem elaborar muito e desafio os jornalistas e outras pessoas interessadas a aprofundarem sobre isso, o professor Tibane apresenta uma proposta bastante interessante sobre a criação de uma Assembleia Constituinte. Somos moçambicanos, vamos sentar e discutir que país nós queremos, como é que nós queremos, quais são as rupturas que temos que fazer daqui para frente. O importante é que temos que ter o acordo geral, o acordo de paz, temos que ter a cessação de hostilidades, mas depois temos que reconstruir essa terra, temos que partir de algum lugar. E o lugar vamos resolver ou limar, retirar todos os aspectos que não contribuem para que nós tenhamos um país tranquilo e que criam precedentes para que amanhã voltemos à situação em que estamos. Eu não gostaria que depois das eleições de 2018, 2019, nós voltemos a resvalar para uma situação como esta. Nós queremos que as coisas, as regras sejam cumpridas, etc, etc. Portanto, eu penso que é um avanço, mas há que esclarecer esta missão, o que é que está a fazer em concreto. Muito obrigado pela vossa presença e obrigado também aos caros telespectadores que nos acompanharam. Nós voltamos na próxima semana com mais temas para análise aqui no Opinião no Feminino. Boa noite.